Em redor de mim havia um mar. Para todos os lugares que eu olhasse, era o mar sem fim, encontrando-se com o horizonte e dando-me a vaga ilusão de que estará isolado e completamente sozinho no universo. Eu já tinha visto e lido muitos filmes de ficção onde você chega em algum lugar no espaço, em algum planeta, ou que você está trabalhando em alguma estação espacial, completamente só, sem nenhuma outra voz humana, nenhum outro pensamento além do seu. E eu sempre questionara se esse tipo de trabalho numa estação espacial não seria tão desolador quanto qualquer outra coisa? Será que o astronauta preso entre equipamentos e botões e as janelas para observar o planeta em que ele está estudando, no caso dele ir além da Lua, não seria aterrador em vez de acolhedor? Muitas vezes eu me fizera este pensamento, mas isto não neutralizava o gosto para este tipo de filmagem. Filmagens esta que traz seres de outros mundos com aspectos bem diferentes do nosso aspecto humano terráqueo. O terráqueo tem um orgulho da sua espécie, da sua beleza, da sua característica, a beleza de dois pés, manter-se erecto, vencendo a gravidade e andar num gingado que lhe dá porte e lhe dá elegância. Será que os outros seres, com características descritos nestes filmes e livros, horrorosas, de verdadeiros monstros e de uma crueldade, de uma maldade muitas vezes desumana? Ah, não me furto a ironia de que não estou falando de humanos, é claro, mas o gosto persistiu. Sai-se da infância, da juventude, da adolescência, da primeira madureza. A idade chega à metade quando você começa a pensar com mais frequência no que seria a morte e o que seriam os mundos. Adentrei a primeira velhice, onde você é forte o suficiente para sentir-se jovem, mas o seu corpo mostra-lhe dia a dia que estás a caminho da senilidade e da morte que chegará em algum momento. E você deseja que ela se afaste cada vez mais de você, porque você não está pronto. Nesta fase já não via mais tanto filmes. Aprendera e adquirira o gosto de manter-se só nos livros. Primeiramente, obras do mesmo teor, ficção científicas. E um dia, num consultório, aguardando o momento da minha consulta,
Antes que começasse a degeneração completa, se procura um geriatra para retardar a velhice. Havia um pequeno livro em formato de bolso, o que é o Espiritismo. Nunca me pautei por nenhum tipo de religião e até aquela idade não tinha jamais pisado num templo nem de casamento que tinha o hábito pernicioso de aguardar pelo lado de fora, colocando a minha família muitas vezes em situações constrangedoras devido ao hábito rígido e mantido sem nenhuma piedade ou compaixão para com os demais. Peguei o livro mais por curiosidade do que com desejo de ler. Mas quando fui chamado, senti aquela hesitação entre entrar no corredor para a consulta ou permanecer na leitura cativante que tinha diante de meus olhos. Diante do meu olhar interrogativo, o médico disse: "Pode ficar com o livro. Eu os coloco para quem se interessa e sempre é gratuito. Pode ficar." Feliz da vida, coloquei o livro no meu bolso e entrei no consultório. Não conseguia prestar muita atenção no que o médico estava dizendo, porque queria voltar à minha leitura e, por causa disso, pela minha disciplina férrea, me obriguei a prestar atenção. E ele estava dizendo-me que fora uma boa escolha procurar o médico, porque meus exames, um deles era duvidoso e ele pediria exames de imagens. Queria ter certeza de que não fora apenas um engano ou que eu realmente estivesse doente. Pensa que me importei? Concordei, peguei as requisições, passei na secretária, agendei o dia e fui-me apressadamente para fora. Precisava de um lugar para sentar e continuar a minha leitura. Na frente da clínica tem um belíssimo jardim, um banco à sombra e foi ali que deixei-me ficar. Assustei-me quando fechei o livro e o médico estava sentado ao meu lado, que eu não notara, sorrindo da minha avidez pela leitura totalmente diferenciada e fora de contexto, do meu contexto, pelo menos. E o médico me entrega um outro livro. Dr. Ricardo era exatamente assim. Atencioso até além dos limites. Dissera que observara-me lendo e que era nítido o meu interesse, por isso ele buscara outro livro. Entrega-me o livro dos Espíritos. E eu brinco: estás me condenando a ficar no jardim, a ler o resto de meus dias? Porque se for tão edificante como acabei de ler, não sairei daqui. Sorrindo, ele explica-me que eu deveria ir, cuidar das minhas obrigações e me pôr a ler num outro momento de tranquilidade. Obedeci o meu caro médico e amigo, despedi com um abraço, carregando o pequeno tesouro no peito, voltei para minha casa. Era um dia de licença, não teria que trabalhar. Após uma refeição leve e tranquila, tranquei-me no escritório
e me coloquei a ler. Só parei quando a escuridão tornou impossível identificar qualquer tipo de letra. Acendo as luzes, verifico que é o horário do jantar, faço novamente uma refeição leve e volto para o aconchego do meu escritório. E devoro a obra por inteiro, enquanto não cheguei à última palavra. Não sosseguei. Eu era um homem velho, provavelmente a caminho da morte, e agora eu descubro um mundo totalmente novo, científico e filosófico aos meus pés. Eu precisava experimentar, precisava encontrar um lugar, alguém além, lógico, o meu médico, como não, se ele me ofereceu a obra? Fui dormir ansioso e por causa disso não preguei o olho, apesar de que o dia já se fazia claro mesmo. Tomei banho e saí para trabalhar. A minha casa não era mais tão vazia. Mas o silêncio agora incomodava. Eu escolhera viver sozinho. Não me casara, não tinha filhos. Os meus pais há muito partira, meus irmãos cuidavam de sua vida. E eu não colocava mais ninguém em constrangimento, porque aos poucos deixaram-me de convidar a qualquer coisa que estivesse um sentido religioso. No meu trabalho, antes de começar a atender, pedi para a secretária ligar para o Dr. Ricardo e me passar a linha na minha sala de trabalho. Conversei com ele, descobri um grupo de amigos que se reuniam e à noite, após o meu trabalho e uma refeição leve, fui encontrar. Para minha surpresa, a maioria das pessoas presentes eram pessoas do meu convívio, inclusive um irmão de sangue. Imagine o meu estado chocado. Aquelas pessoas tinham aquele conhecimento que eu estava bebendo agora. E depois de muitas conversas, e essas conversas foram longas e semanais, e muitas experiências, o resultado do meu exame dizendo que a minha vida estava terminando em alguns meses. Me propus vender tudo o que tinha, guardando a reserva para o funeral, e me coloquei a viajar, já que nunca tirara um único dia de férias. Eu não saberia onde a morte me alcançaria, mas eu tinha instruções precisas com o meu irmão para que ele fizesse o translado caso eu estivesse fora e o meu funeral com alguma dignidade. Não sei dizer onde a morte me alcançou. As últimas lembranças deste momento foi esquiando e depois dançando. A morte me alcançou de uma maneira feliz e agradável. A minha surpresa foi após a morte. Em poucos dias me toquei que estava morto no corpo físico, mas completamente vivo, comprovando a existência daquelas palavras tão sábias naqueles livros. Mas eu estava num lugar sozinho, numa ilha isolada. Não tinha nesta ilha uma sombra, uma árvore. Era uma ilha.
vazia. Não tinha animais, não tinha gente, não tinha montanhas, era apenas uma ilha de areia. E para todos os lados que eu girava, o mar. Um isolamento completo. Os dias eram infernais. Quente, causando fome e sede, e as noites eram terríveis, geladas, extremamente geladas, causando fome e sede. Tentara experimentar a água, mas era uma coisa extraordinária. Quando eu tentava tocá-la, ela se afastava de mim. Nunca conseguia alcançar a água para beber. Não saberia dizer se era de sal ou se era doce. E eu aumentava a ilha quando tentava fazer isso. Geralmente desanimava, sentava, chorava, blasfemava e falava palavras não dignas de repetir. Eu voltava para o meu isolamento. E na minha tentativa incessante de alcançar um belo dia, não sei te dizer quanto tempo depois, naquele momento, resolvi encarar as águas e elas estariam a mim, chegaria a mim a qualquer custo. E comecei a andar. E as águas se abrindo, talvez, como naqueles desenhos que se viam muito antigamente, de um mar abrindo para um povo, de uma história bíblica passar. O mar ia se abrindo e eu tinha diante de mim uma estrada sem fim. E agora eu não podia parar, noite e dia eu andava, porque o meu medo era parar e a água me engolir. Até que eu tive o bom senso de pensar, caramba, foi bem esta expressão. Se eu tento tocá-la e ela se afasta de mim, recua como se eu fosse um mero leproso, se eu sentar, ela se manterá recuada. E pela primeira vez na minha vida eu tive um refrigério. Ao sentar, como as águas estavam recuadas muito alto, vinha uma brisa tranquila e ela fazia uma sombra daquele sol inclemente. E de um jeito que eu não sei te dizer, ela me aqueceu. E ela também me alimentou. Porque dessa brisa vinha um toque, uma fibra, uma célula de ar. Talvez como as gotículas da chuva, enquanto vivo. Descansado eu andava, cansado eu repousava. Descansado, não sei dizer quantas vezes repetir. Até que um dia, meio que sem querer, eu disse: Senhor, tu existes, porque eu já tinha chegado a essa conclusão, não só com aquele livro, mas o do Evangelho. Tinha entendido Jesus e, enfim, ele se fazia claro para mim. Não tenho eu direito a uma destas moradas e de enxergar estes habitantes, mesmo que eles sejam os monstros dos filmes e livros que eu li. E neste exato momento,
o Dr. Ricardo estava diante de mim. E eu disse: nossa, eu delírio, porque se você está aqui, eu não morri, eu estou num delírio, será que eu estou num sonho sem fim? Ele rindo disse: calma, meu amigo, eu desencarnei 20 anos depois de você. 20 anos que eu estou aqui? Sim, meu amigo, porque nós só podemos ser socorridos quando nós pedimos. Foi isto que ensinou Jesus. Bata e a porta se abre. Peça e terás obtido. Procure e encontrarás. Os amigos espirituais benevolentes com a sua vida te ofereceram os livros da salvação poucos meses antes do seu desencarne. O que é desencarne mesmo? Morrer. Ah, certo. E aqui colheste cada centavinho, cada centil daquilo que semeaste. Semeaste a solidão quando escolheste ignorar a convivência dos familiares e amigos. Semeaste a solidão quando escolheste não construir uma família. Semeaste solidão quando escolheste ser rígidos, sem quebrar nenhuma de suas disciplinas, em favor de quem quer que seja. E semeaste a solidão quando escolheste, nem mesmo para os cães e gatos, designar o seu olhar. Vamos, meu amigo. Agora começará a sua verdadeira vida. Agora, meu caro amigo, que foste médico de uma área tão diferente da minha, mas que não cativaste nenhuma bênção de alguém orar por ti. Vamos, Marcelo, vamos para casa. Chegou o momento de começar a trabalhar novamente para preparar o seu futuro. Meu futuro? Qual será o meu futuro? Nascer de novo, porque todos nós teremos que renascer para continuar a nossa jornada. Queres ser feliz? Cultive amigos, cultive alegria. E não se esqueça do amigo Jesus, dizendo: tudo aquilo que pedis, obtereis. Em qualquer porta que batei, abrirá-se-vos. E tudo aquilo que procurarás, encontrarás. Mauro